Nessa videoaula vamos fazer a correção da atividade que abordava questões de vestibulares sobre espelhos esféricos. A primeira questão: um objeto extenso colocado entre o centro de curvatura e o foco de um espelho esférico côncavo. Ele terá sua imagem. É para a gente dizer se a imagem desse objeto, se ela é real ou virtual, se ela é direita ou invertida, e se ela é ampliada, reduzida ou do mesmo tamanho. É para a gente dizer as características da imagem. Bem, então para isso a gente vai construir aqui um esquema onde a gente pode observar qual é o tipo de imagem que será construído. Eu pego aqui um espelho esférico côncavo, seu eixo principal, seus principais elementos, que são o centro de curvatura, o foco e o vértice. Então nós vamos colocar esse objeto entre o centro de curvatura e o foco. Vou construir alguns raios notáveis, por exemplo, o raio que chega paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco, e o raio que chega pelo foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. No ponto de encontro dos raios refletidos, nós temos a formação da imagem. E aí, como a gente pode perceber, se trata de uma imagem real, porque está na frente do espelho, invertida, porque está de cabeça para baixo, e ampliada, porque a imagem ela é maior do que o objeto. Dessa forma, então, a resposta correta é o item B. Temos uma imagem real, inversa e ampliada. A segunda questão: a imagem de um objeto extenso, colocada em frente a um espelho côncavo e de distância focal de 10 centímetros, ela é 2 vezes maior do que o objeto e está invertida. A que distância do espelho encontra-se o objeto? Bem, pelo enunciado, nós vamos ter que a distância focal é de 10 centímetros positivo, porque se trata de um espelho côncavo. Além disso, como nós temos uma imagem que é invertida e 2 vezes maior do que o objeto, a ampliação é igual a menos 2. O menos é porque a imagem é invertida e o 2 é porque é 2 vezes maior. Bem, dessa forma, lembrando que a ampliação é menos P' sobre P, então vai ficar menos 2 é igual a menos P' sobre P, faz produto dos meios pelos extremos, então menos P' é igual a menos 2P. Quando eu cancelar os sinais, nós temos que o P' é 2 vezes P. Então nós temos aí que o P', que é a distância da imagem ao espelho, é 2 vezes o P, que é a distância do objeto ao espelho. Bem, daí então, pela equação de Gauss, nós sabemos que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que o foco é 10 e que o P' é 2P, vai ficar 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre 2P. Para a gente poder somar essas frações, eu tenho que igualar os denominadores. Então você repete 1 sobre 10, eu vou escrever 1 sobre P como sendo 2 sobre 2P, mais 1 sobre P. 2 mais 1 dá 3, então 1 sobre 10 dá igual a 3 sobre 2P. Faz produto dos meios pelos extremos, então 2P é igual a 30, já que 3 vezes 10 dá 30. Portanto, P é 30 dividido para 2, que dá 15. Bem, com isso, então, nós temos que a distância do objeto até o espelho é uma distância de 15 centímetros e, dessa forma, a resposta correta é o item C. A terceira questão: os faróis dos automóveis são formados por lâmpadas colocadas em frente a um espelho côncavo. Para produzir um feixe de luz paralelo, a lâmpada que consideramos como uma fonte pontual, ela deve ser colocada onde? Sobre o foco, sobre o centro de curvatura do espelho, sobre o vértice do espelho ou entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Bem, eu vou formar aqui um esquema para que a gente possa imaginar o que a questão está pedindo. Vamos considerar aqui a lâmpada do farol do automóvel. Essa lâmpada ela vai estar na frente de um espelho côncavo. Eu quero que os raios luminosos que saem dessa lâmpada, eles sejam refletidos por esse espelho côncavo de maneira a saírem paralelos entre si e paralelo ao eixo principal. O que nós sabemos? Bem, nós sabemos que todo raio que passa pelo foco, ele é que é refletido de modo paralelo ao eixo principal. Então, se eu quero que os raios saiam paralelos, eu devo colocar a lâmpada sobre o foco desse espelho. De forma, então, que o item correto é o item A. A quarta questão: no farol de um automóvel
Suponha que o espelho que emite um feixe de raios paralelos, ele é um espelho esférico, côncavo, de raio de curvatura igual a 10 centímetros. A distância entre o filamento da lâmpada desse farol e o vértice desse espelho é quanto? Então eu quero a distância entre onde está a lâmpada e o vértice do espelho. E aí eu posso aproveitar a questão anterior, que pela questão anterior a gente viu que para que isso aconteça, a lâmpada deve ser colocada sobre o foco do espelho. Então, na verdade, o que a questão está perguntando, nessa quarta questão, é equivalente a perguntar quanto é o foco desse espelho esférico. Bem, para isso então, da questão anterior a gente já sabe, como eu falei, que a lâmpada deve ser colocada sobre o foco desse espelho. Além disso, do enunciado, nós sabemos que o raio de curvatura ele é 10 centímetros positivo. 10 positivo porque se trata de um espelho côncavo. Se fosse um espelho convexo, seria um raio negativo, né? Bem, e nós sabemos que a distância focal ela é a metade do raio. Dessa forma, então, se o raio é 10, a distância focal, que é a metade, ela vai ser de 5 centímetros. Bem, se a distância focal é de 5 centímetros, o filamento da lâmpada ele deverá ser colocado a 5 centímetros do vértice do espelho, de maneira que a resposta correta é o item A. A quinta, a luz do Sol, ao atingir a superfície de um espelho côncavo, ela será refletida. De que maneira? Paralela ao eixo do espelho, em direção ao centro de curvatura do espelho, em direção ao vértice do espelho ou em direção ao foco do espelho. O que nós vamos lembrar? Nós sabemos que os raios solares eles chegam à Terra paralelos entre si, porque o Sol está muito distante, o Sol estaria no infinito. Tudo que chega paralelo ao eixo principal de um espelho, nós sabemos que ele é refletido de maneira a passar pelo foco. Então, esses raios solares que vão chegar paralelos ao espelho, que chegarão de maneira paralela ao eixo principal desse espelho, eles vão ser refletidos passando pelo foco dele. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D. A sexta questão. A altura de uma imagem real, formada pela reflexão de um objeto, localizado a 30 centímetros de um espelho côncavo, ela é 4 vezes maior que a altura do objeto. Pergunta qual é o raio de curvatura desse espelho. Bem, aqui, como nós sabemos que o raio de curvatura é o dobro da distância focal, nós vamos descobrir qual é a distância focal e logo em seguida eu pego o raio de curvatura como sendo o dobro. Mas para isso, do enunciado, nós sabemos que a distância do objeto ao espelho, que é o P, é de 30 centímetros. Além disso, como a imagem ela é real e invertida, nós sabemos ainda que ela é 4 vezes maior do que o objeto. Imagem invertida 4 vezes maior do que o objeto, quer me dizer que a ampliação dessa imagem é de menos 4. Menos porque ela é invertida, 4 porque é 4 vezes maior. Dessa forma, como nós sabemos que a ampliação é menos P' sobre P, vai ficar que menos 4 é menos P' sobre o P, que é 30. Faça aí produto dos meios pelos extremos. Então, menos P' é menos 120, que é menos 4 vezes 30, de forma que o P' é 120. Para que eu descobri o P'? Como nós já tínhamos o P e agora nós temos o P', eu vou pegar a equação de Gauss, que vai me dizer que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então vai ficar 1 sobre F é 1 sobre 30 mais 1 sobre 120. Essa soma de fração eu tenho que igualar os denominadores, tirando o MMC. Como 120 é múltiplo de 30, o MMC de 30 e 120 é 120. Então você vai pegar e fazer o seguinte, 1 sobre F é 4 sobre 120 mais 1 sobre 120. De onde é que saiu 4? 120 dividido para 30 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. É o famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Desse modo, então, somando a fração, 1 sobre F vai dar 5 sobre 120. Eu posso agora fazer produto dos meios pelos extremos, então 5F é igual a 120, logo F é 120 dividido para 5, que vai dar 24. Então nós temos aí um espelho côncavo cuja distância focal é de 24 centímetros. Mas a questão pedia o raio de curvatura. Lembrando que o raio é 2 vezes a distância focal, então o dobro de 24 é 48. Portanto, esse espelho ele tem 48 centímetros de raio de curvatura e a resposta correta é o item C. A sétima questão.
Um objeto localizado a 30 centímetros de um espelho esférico, ele produz uma imagem invertida. Imagem invertida, nós sabemos que é a imagem real, cuja ampliação é de 0,75. Qual a distância desta imagem ao espelho? Traduzindo, quanto é o pelinho? Bem, do enunciado nós já sabemos que o P é de 30 centímetros. Além disso, como a imagem é invertida, isso quer dizer que a ampliação é negativa. Então nós teremos uma ampliação de menos 0,75. Dessa forma, sabendo que a ampliação é menos P' sobre P, nós teremos que menos 0,75 é menos P' sobre 30. Faça aí produto dos meios pelos extremos, então menos P' é igual. Quando eu pegar menos 0,75 vezes 30, vai dar menos 22,5. Troco o sinal de todo mundo, então nós temos que o P' é de 22,5 centímetros, o que quer dizer que a distância da imagem até o espelho é 22,5 centímetros. E dessa forma, o item correto é o item C. Oitava questão. Um objeto está localizado a 4 metros de uma parede. Uma imagem do objeto é 2,25 vezes maior. Ela deve ser projetada sobre a parede. A que distância da parede deve ser colocado um espelho côncavo para atingir o objeto citado, ou o objetivo citado, né? Bem, vamos lá então interpretar essa questão. Como a imagem ela é maior do que o objeto, nós temos que o objeto ele deve ficar entre a imagem e o espelho. Aí a gente vai ter que lembrar daqueles casos da posição do objeto em relação ao espelho côncavo. Entre aqueles casos, quando a gente estudou esses casos, a gente viu que nós vamos ter imagem maior do que o objeto apenas quando o objeto estiver entre a imagem e o espelho. Os casos em que o objeto não está entre a imagem e o espelho, ou seja, os casos em que a imagem é que está entre o objeto e o espelho, essa imagem será menor. Então, para que eu tenha uma imagem maior, nós temos que o objeto ele deve ficar entre a imagem e o espelho. Bem, então eu vou fazer aqui um esquema para a gente poder entender o que é que nós vamos fazer. Eu tenho aqui um espelho côncavo, o seu eixo principal e os seus principais elementos. Então nós queremos de um objeto que está aqui em determinada localização. Esse objeto é interessante a gente perceber que ele só não pode estar entre o foco e o vértice do espelho ou sobre o foco, mas ele pode estar em qualquer outra posição, né? Qualquer outra posição que seja entre o centro de curvatura e o foco, é interessante falar disso, né? Esse objeto, eu quero que ele forme uma imagem e essa imagem tem que ser maior. Ela é uma imagem invertida e ela tem que ser maior do que o objeto. Como eu falei, para que isso aconteça, o objeto ele vai ficar entre a imagem e o espelho, porque nós só teremos imagem maior do que o objeto quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo. Beleza. Aqui eu vou destacar o P', que é a distância da imagem até o espelho. Vou destacar aqui o P, que é a distância do objeto ao espelho. E aí um detalhe que deve ser destacado, os 4 metros. A questão fala que 4 metros é a distância entre a parede e o objeto. Bem, vamos lembrar que eu vou projetar a imagem na parede. Então, quando eu digo que 4 metros é a distância da parede ao objeto, e a imagem será projetada nessa parede, na prática eu estou dizendo que a distância da imagem ao objeto é de 4 metros, como a gente pode ver no esquema que eu acabei de fazer. Bem, observando esse esquema, nós temos que o P' ele vai ser a soma do P com o 4. Se você pegar a distância de 4 metros, a distância P, e somar, você vai ter a distância do P'. Então você tem que P' é P mais 4. Bem, como a imagem ela é 2,25 vezes maior do que o objeto e ela é invertida, invertida dá uma ampliação negativa. Então a gente tem que a ampliação é de menos 2,25. Sabendo da ampliação, vamos lembrar que a ampliação é menos P' sobre P. Então menos 2,25 é menos P' sobre P. Desse modo, então, fazendo produto dos meios pelos extremos, eu cancelei o menos antes, né? Então, fazendo produto dos meios pelos extremos, ficou P' igual a 2,25P. Bem, se o P' é 2,25P
e nós sabemos que o P' é também P mais 4, isolando o P, a gente pode perceber que o P ele é P' menos 4. Se o P é P' menos 4, então eu vou pegar a equação anterior, P' igual a 2,25P, e vou substituir o P por P' menos 4. Então vai ficar P' é 2,25 vezes P' menos 4. Faz aí a distribuição, então P' é igual a 2,25 P' menos, quando eu pegar 2,25 vezes 4, dá 9, então menos 9. Faça aí letra de um lado, número do outro. Então, P' menos 2,25, P' é igual a menos 9. Eu tenho 1 P' menos 2,25, vai dar menos 1,25 P' igual a menos 9. Passa esse valor dividindo, então nós teremos que o P' ele será menos 9 dividido por menos 1,25. Quando a gente fizer essa divisão, nós temos um P' de 7,2 metros. O que é o P'? É a distância da imagem ao espelho. Mas essa imagem está projetada na parede. Então, na verdade, o P' é a distância da parede ao espelho. Nós temos então que a distância da parede ao espelho é de 7,2 metros e a resposta correta é o item C. Nona questão. Um objeto está a 24 centímetros do centro de um enfeite prateado esférico de 6 centímetros de diâmetro de uma árvore de Natal. Qual a posição, isso é em módulo, da imagem desse objeto? Ou seja, qual o valor do P' em módulo, que a posição da imagem é o P'. Bem, como o diâmetro do enfeite ele é de 6 centímetros, nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio desse enfeite será de 3 centímetros. Só que vamos lembrar que se trata de um enfeite que ele vai ter o formato de um espelho convexo. Espelho convexo, o raio é negativo. Então, a gente pode dizer que o raio de curvatura desse espelho convexo é de menos 3 centímetros. E como nós sabemos que a distância focal ela é a metade do raio de curvatura, então a distância focal desse objeto esférico, que vai compor um espelho que será convexo, ela será de menos 3 sobre 2 centímetros. Bem, tendo a distância focal, como o objeto está a 24 centímetros do centro do enfeite, vamos tomar cuidado nesse detalhe. O objeto ele não está a 24 centímetros do enfeite, ele está a 24 centímetros do centro do enfeite. E vamos lembrar que o centro do enfeite é dentro do espelho. Então ele está a 24 centímetros do centro do espelho que está dentro dele. Lembrando aí que o raio de curvatura desse espelho ele é de 3 centímetros, a distância do objeto até o enfeite, a distância do objeto até o espelho que é composto por esse enfeite, ela é de apenas 21 centímetros. Pensem aí, rabisquem aí se for necessário. Você tem um objeto, você tem uma bolinha de Natal que é o enfeite. A distância do objeto até o centro dessa bolinha é de 24 centímetros. E nós sabemos que o raio de curvatura dessa bolinha é de 3 centímetros. Então a distância do objeto à borda dessa bolinha, que é onde está o vértice do espelho, ela é de apenas 21 centímetros, que é 24 menos 3. É a distância até o centro, tirado o valor do raio de curvatura. Desse modo, então, o P é 21 centímetros. Eu quero saber o P'. Como nós já sabemos aí o valor da distância focal e como nós já sabemos o P, eu posso tomar a equação de Gauss. Então vai ficar 1 sobre o F, que é menos 3 sobre 2, é igual a 1 sobre o P, que é 21, mais 1 sobre o P'. Esse 1 sobre menos 3 sobre 2 é uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que na prática é só inverter a fração. Então, o inverso de menos 3 sobre 2 é menos 2 sobre 3. Isso é igual a 1 sobre 21 mais 1 sobre P'. Eu vou isolar o P', então eu jogo 1 sobre 21 para o outro lado subtraindo. Vai ficar 1 sobre P', é menos 2 terços, menos 1 sobre 21. Subtração de fração, com denominadores diferentes, tem que tirar MMC. MMC de 3 e 21 é 21, então por isso eu coloquei 21 embaixo. Para a gente descobrir o de cima, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 21 dividido para 3 dá 7, 7 vezes 2 dá 14, então ficou menos 14 sobre 21,
menos o 1 sobre 21 foi só repetir porque já estava igual. Menos 14 menos 1 dá menos 15. Então, 1 sobre P' é igual a menos 15 sobre 21. O que eu faço agora? Meios pelos extremos. Então, 15P' é igual a menos 21, logo P' é menos 21 sobre 15. Eu posso simplificar, na verdade eu dividi logo direto, mas poderia simplificar primeiro. Quando eu dividir 21 por 15, dá 1,4. Então nós temos que o P' ele será de menos 1,4 centímetro. O que quer dizer que será formado a imagem virtual, por isso que a gente consegue se ver, vamos dizer assim, dentro da bolinha lá de enfeite, do enfeite da árvore de Natal. Então será formada uma imagem virtual que vai estar 1,4 centímetro dentro do enfeite. Ok, essa imagem virtual eu queria ela em módulo. Então em módulo vai ficar 1,4 centímetro. De maneira que a resposta correta é o item A. Com isso a gente chega ao fim da correção dessa atividade, onde nós abordamos questões de vestibulares, em específico questões da UVA, que tratavam aí do estudo dos espelhos esféricos.